E aí, tudo bem? Você tem dificuldades na hora de trabalhar com as equações? Então não sai daí que logo depois da vinheta, o vídeo de hoje vai ser especialmente sobre equações, ok? É isso aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre equações, tranquilo? Então, vamos lá. Hoje é o primeiro vídeo, né, sobre equações, então nós vamos tratar aqui sobre os conceitos, né, a definição, os elementos dessas equações. Em vídeos futuros, nós vamos trabalhar como resolver essas equações, tranquilo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar hoje aqui é sobre a definição de equação, ok? Então, a definição está colocada aqui, são sentenças, né, que contêm uma igualdade e pelo menos uma letra. Então, para ser equação, né, tem que ser umas sentenças matemáticas que contêm uma igualdade e pelo menos uma letra, certo? Então, por exemplo, toda sentença matemática que satisfaça a essa condição dada aqui, ela pode ser chamada de equação. Nesses vídeos iniciais, as que nós vamos trabalhar aqui, né, são equações, né? Eu vou colocar aqui, ó, são equações de primeiro grau com uma incógnita, certo? Então, esse tipo de equação aqui é o que nós vamos trabalhar especificamente, certo? Equação de primeiro grau. A equação de primeiro grau são aquelas equações onde o maior expoente da incógnita é o 1. Né? E a incógnita, essa incógnita que a gente está tratando aqui, é justamente a letrinha da equação, é o valor desconhecido da equação, certo? Então, é isso que nós vamos tratar, equações do primeiro grau. Então, o maior expoente da incógnita, que vai aparecer na incógnita, vai ser o 1, certo? Então, um exemplo clássico aqui, ó, 3x mais 2 igual a 0. É uma equação do primeiro grau com uma incógnita só. Veja que tem somente uma letra e o expoente dessa letra aqui, né, é o 1. Quando não aparece é porque é o 1, certo? Então, são equações de primeiro grau com uma incógnita. E essas equações, né, elas têm como característica que vai ter apenas uma raiz, certo? A gente vai falar sobre raiz um pouquinho mais na frente, beleza? Qual é a principal diferença entre expressão algébrica, que é o que a gente estava estudando, né, e equação? Qual é a principal diferença? Porque a gente já viu que equações, ou melhor, expressões algébricas também têm letras, não é isso? Então, qual é a principal diferença? É justamente a presença do sinal de igual, da igualdade, certo? Nas equações, elas apresentam, além das letras, sinais de igual, né? Então, por exemplo, se eu tiver 3x mais 5, isso daqui é uma expressão algébrica. Se eu fizer igual a 3, por exemplo, ou qualquer outro número aqui, já passa a ser uma equação de primeiro grau, não é? Com apenas uma incógnita, ok? Tem outros tipos? Tem de segundo grau, de terceiro grau, tem com uma, duas, três ou quatro incógnitas, certo? Mas o que nós vamos estudar aqui, dizer assim, entre aspas, é o tipo mais simples, né? É o de primeiro grau com apenas uma incógnita, beleza? Tranquilo? Deu para diferenciar, né? Aí vale lembrar só o seguinte, se você não assistiu ainda aos vídeos sobre expressões algébricas, certo? Eu vou deixar o cardzinho aparecendo lá em cima para você ser direcionado e assistir também a essas aulas, tranquilo? Então, vamos lá. Vou começar aqui a falar sobre alguns elementos, né, da nossa equação. A equação ela é dividida em dois membros, primeiro membro e segundo membro, né? O primeiro membro é tudo aquilo que está antes da igualdade. Tudo que vier antes do sinal de igual, antes da igualdade, certo? É considerado o primeiro membro. Tudo aquilo que vier depois da igualdade, é considerado segundo membro. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a equação 5x mais 2 igual a 1, certo? Uma equação de primeiro grau com uma incógnita, não é isso? E a gente tem o seguinte, ó. A gente tem a seguinte divisão, nesse caso aqui, ó.
tudo isso que vem antes do sinal de igual aqui é o nosso primeiro membro, certo? Tudo isso que vem depois do sinal de igual é o nosso segundo membro, ok? Tranquilo isso de entender também, né? O sinal de igualdade ele divide a equação exatamente em duas partes, né? O que vem antes dele, primeiro membro. O que vem depois, segundo membro. Não tem mistério aí em determinar, né? Em ver isso daqui, não. Beleza? Então, vamos ver mais aqui algumas coisinhas. Ó, solução ou raiz de uma equação. Não é isso? O que é? O que a gente trata quando trata sobre solução ou raiz? É a mesma coisa, certo? Primeiro que é a mesma coisa. Então, é o seguinte, né? Em vídeos futuros, nós vamos ver as técnicas de como obter essas raízes, né? De como determinar qual é a raiz de uma equação, né? Que nós chamamos de resolver a equação, ok? Aqui, até esse vídeo de hoje, o que nós vamos aprender? É pegar a equação, pegar um número dado e verificar se esse número é ou não é a raiz dessa equação. Tranquilo? Então, vamos lá. O que é a solução raiz? É o valor da incógnita que torna a sentença verdadeira, que torna a igualdade verdadeira, beleza? Então, se eu pegar, por exemplo, 5x mais 2 igual a 3, e eu quero saber se, por exemplo, x igual a 5 é ou não é solução dessa equação, como é que eu faço? Veja o seguinte, eu estou atribuindo aqui um valor para a incógnita x, não é isso? Estou atribuindo um valor para a incógnita x. Então, eu vou trocar essa incógnita pelo número dado e vou ver se a sentença aqui ela vai ser verdadeira. Então, aqui vai ficar assim, ó, 5, a gente já viu em aulas anteriores, né? Número do lado de letra é uma multiplicação. Então, vai ficar 5 vezes. Ao invés de escrever x, que é isso daqui, eu vou escrever o valor dele, ó. Então, eu vou escrever 5 mais 2 igual a 3. Aí eu repito todo mundo. Agora eu vou fazer as continhas, não é? Primeiro quem? Primeiro a multiplicação. 5 vezes 5 dá 25, mais 2 igual a 3. 25 mais 2 dá 27, igual a 3. Aí eu pergunto para vocês, 27 é igual a 3? Lógico que não, né? Então isso daqui é uma sentença o quê? Falsa. Como deu uma sentença falsa, isso daqui x igual a 5 não é raiz da equação, né? Se desse, por exemplo, 27 igual a 27, 3 igual a 3, aí sim seria raiz ou solução. Então, vamos ver mais alguns exemplos aqui para a gente verificar isso daqui. Então, veja, verificar se 3 é solução dessa equação aqui. Ó. Então, a gente já sabe como faz, não é? No lugar da incógnita x aqui, ó, eu vou colocar quem? Eu vou colocar o valor que é dado, certo? Então, vou repetir aqui a equação. Ó. 2x mais 7 igual a 13, não é isso? Então, ao invés de escrever o x, eu vou colocar quanto? Ó? 3, não é isso? Coloca sempre o valor que é dado, certo? Sempre o valor que é dado. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 3, não é isso? No lugar do x, vai quem? Vai o 3, ó, certo? Aí o restante só repete agora. Mais 7 igual a 13. Não sei se vocês estão assemelhando aqui as coisas, mas isso daqui parece com aquela aula sobre calcular o valor numérico de uma expressão, né? Onde você pega o valor da letrinha e joga, né? Substitui a letra dentro da equação. Né? No caso, quando era expressões, que a gente ia calcular o valor numérico, eu só precisava substituir e calcular aquele valor final. Aqui não. Além dos cálculos, eu tenho que verificar se no final dá o mesmo número, não é isso? Digamos assim. Então, ó, continuando aqui, vamos lá. Primeira multiplicação, não é? 2 vezes 3 vai dar 6. Mais 7 igual a 13. Certo? 6 mais 7 dá quanto? Dá 13, não é isso? Então, 13 igual a 13. Perceba a diferença agora desse, por exemplo, anterior. 13 igual a 13. 13 não é igual a 13? Lógico que é, né? Então, isso aqui é verdade. Como eu tenho uma sentença verdadeira, eu sei que x igual a 3, x igual a 3 é solução dessa equação aí, certo? Então, por que eu sei que é a solução? Porque deu dois números iguais aqui, ó, 13 e 13. É totalmente diferente desse anterior aqui, que deu dois números diferentes, certo? Beleza? Mais um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Verificar se 5 é ou não solução dessa equaçãozinha aqui, ó.
Qual é a equação? X mais 1 igual a 9. Esse já é fácil, né? Por quê? Não tem ninguém multiplicando o x aqui, então já vai direto. Ó. Substituindo o x por 5, sempre substitui pelo valor que é dado, pelo valor que você está testando. Né? Então, ó, ao invés de escrever esse x, eu vou escrever o 5 mais 1 igual a 9. Não é isso? 5 mais 1 é 6, igual a 9. 6 é igual a 9? Lógico que não, né? Então, isso aqui é falso. Beleza? Tranquilo? E outra ideia que a gente pode tirar daqui é o seguinte, ó. A outra ideia que a gente pode tirar daqui é a ideia de conjunto universo. Como assim conjunto universo? O conjunto universo é um conjunto dado, né, de alguns números, onde aquela raiz, aquela solução, ela pode ou não estar dentro daquele conjunto. Então, veja esse exemplo que a gente tem aqui. Ó, verificar se a equação tem solução sendo o universo igual a 1, 2 e 3. Isso daqui é a mesma coisa de dizer o seguinte, verifique se 1, 2 ou 3 são soluções para essa equação aqui, ó. Certo? É a mesma coisa de dizer o seguinte, verifique se algum desses números é ou não solução dessa equação. Como é que a gente faz? Tem que testar todos, ou pelo menos até encontrar o que seja. Porque, como eu estou tratando de equações do primeiro grau, eu só tenho uma raiz ou solução, não é verdade? Então, eu vou testando todos, ou pelo menos até eu encontrar um. Se eu encontrar um que seja já de primeira, no primeiro teste, eu já sei que os demais não são. Certo? Então, bora lá. Como é que eu faço? Você vai testar um por um. Para x igual a 1, que é o primeiro número do conjunto universo aqui. Ó. Né? Como é que fica? Vai ficar 3 vezes 1, não é? Ó, no lugar do x, eu vou colocar o número que eu estou testando. Certo? Menos 2 igual a 4. Beleza? Depois de substituído, né, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou somente fazer as continhas, ok? Então, vai ficar 3 vezes 1, lembra sempre de fazer primeiro vezes, certo? Então, vai ficar 3 vezes 1, 3, menos 2, igual a 4, não é isso? 3 menos 2 dá 1, 1 igual a 4. 1 é igual a 4? Lógico que não, né? Isso aqui é falso. Então, eu sei que o 1 não é solução, certo? Eu sei que o 1 não é solução. Agora, o 2, eu vou testar o 2 para x igual a 2, ok? Então, vou pegar a mesma equação e onde tiver x eu vou trocar pelo 2, que é quem eu estou testando agora, certo? Então, vamos lá. Para x igual a 2, eu vou ter o seguinte, 3 vezes 2 menos 2 igual a 4, não é isso? 3 vezes 2 dá o quê? Ó? 6 menos 2 igual a 4. 6 menos 2 dá o quê? 4, não é isso? 4 igual a 4. Ótimo, então esse daqui deu verdadeiro, né? 4 é realmente igual a 4. Óbvio. Então, nesse caso aqui eu determinei, a solução é o 2. Eu preciso testar o 3? Não preciso mais, certo? Então aqui só você vai colocar o seguinte, ó, conjunto solução aqui, S, é igual a quem? Ao 2. Não é isso? Ao número 2, ok? Se eu testar todo mundo do conjunto universo e não encontrar ninguém que seja solução, pode acontecer isso? Pode também. Você testou todos, ninguém deu certo, todo mundo deu assim, ó, números diferentes no final, certo? É porque essa equação ela não tem solução nesse conjunto universo dado. Aí você vai dizer que solução aqui vai ser igual a conjunto vazio, certo? Esse símbolozinho aqui quer dizer conjunto vazio. Ok? Nesses outros casos aqui, a gente não tinha, né? Como é que diz? Conjunto universo para testar, né? Então, por isso eu nem coloquei. Mas você poderia até ter colocado também, nesse caso aqui, que deu que o 3 é solução, né? Então, poderia ter colocado. O conjunto de solução aqui é o 3, beleza? Então, tranquilamente isso daqui. A gente tem uma maior preocupação em colocar esse conjunto de solução quando é especificado um conjunto universo. Mas somente por critérios aí matemáticos, né? Digamos assim, entre aspas, ok? Então, qualquer dúvida aí, né? Pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês aqui abaixo, certo? Não esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até a próxima aula.